Bom, a gente está na sétima semana, né? Então, equivalente ao conteúdo de população, crescimento e dinâmica populacional. Tá. No material do Moodle, eu coloquei para vocês alguns vídeos complementares, tal, e não sei se vocês viram lá, mas tem um linkzinho para uma simulação de crescimento populacional com coelhos. Eu também, eu e outros professores também usamos na disciplina de EDVT, então muita gente, o pessoal da turma mais cedo falou que já fez em EDVT, aquelas simulações, e é bem legalzinho para ter uma ideia assim do que pode estar acontecendo com as populações, né? Em EDVT, a simulação é feita pensando no aspecto da, da, da fixação de mutação na população, né? Então, você pode escolher lá a mutação da pelagem do corpo do coelho, e aí você vê se isso modifica na hora da predação, enfim, se ajuda ou atrapalha, dependendo do tipo de ambiente, verão, inverno. Aqui no caso, a ideia é refazer essa simulação, mas levando em conta o crescimento populacional, né? Vendo aquele grafiquinho de crescimento populacional e aí vendo quanto vários fatores podem estar atuando, né, na manutenção da população ou fazendo com que ela cresça muito rápido ou caia muito rápido, né? Então é uma brincadeirinha mais para poder conseguir visualizar isso, a dinâmica da população de acordo com alguns parâmetros, né? Vocês chegaram a fazer? Não, professor, eu só fiz mesmo na disciplina de EDVT. Uhum. Tá bom, mas já fez alguma vez, né? Então você sabe do que eu estou falando, né? Da simulação dos coelhos. Eu fiz lá de novo. Uhum. Mas eu tinha feito em EDVT também já. Ah, legal. Então deu para brincar um pouquinho. É, conteúdo então dessa semana, a gente vê vários fatores ali relacionados ao crescimento populacional, né? E acho que vale relembrar aqui é que a gente vai ter dois tipos basicamente de crescimento, que vai ser o crescimento exponencial e o crescimento deu branco aqui, peraí. Crescimento logístico, né, que vai ser a curva em S, o crescimento exponencial que vai ser a curva em J. E aí, comparando esses dois tipos de crescimento, na verdade, o crescimento exponencial, ele é o que se espera que aconteça inicialmente numa população. Então, por exemplo, uma, aves migrando, aves migratórias chegando até uma ilha onde não existiam essas aves antes e encontrando alimento em abundância. Então, essa pequena população que vai chegar na ilha, ela vai encontrar um ambiente altamente favorável e aí ela pode atingir taxas bem altas de reprodução e vai ter um crescimento exponencial por algum tempo, né? Agora, o crescimento exponencial ele nunca é infinito, porque qualquer ambiente vai ter suas limitações, né, de recursos, seja alimento, seja abrigo, seja a predação, enfim, algum tipo de limitação para as populações vai haver. Então, a tendência é que mesmo que uma população apresente um crescimento exponencial em algum momento, como é o caso, por exemplo, da população humana, né, vai chegar um momento em que a gente vai passar por um crescimento. Gente, eu estou esquecendo o nome. O crescimento logístico, né? Porque aí a tendência é que a curva chegue a um ponto de inflexão, onde a curva vai começar a desacelerar,
e vai chegar até um patamar máximo que seria o nível K, né, o limite para a população, que está relacionado à limitação dos recursos naquele ambiente para aquela população. Então, entendendo isso, começa a ficar um pouco mais fácil entender a dinâmica geral das populações e o quanto a interação de uma população com a outra pode interferir nessa dinâmica, né? Que a gente vai ver daqui para frente na parte de comunidades, onde a gente já começa a ver interação entre diferentes populações de diferentes espécies. Tá, beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Deu para pegar bem? Professor, a dúvida que eu tenho é se esses modelos, eles são modelos empíricos ou são modelos teóricos somente? São modelos teóricos. Até porque quando você começa, são modelos feitos em cima de uma projeção básica, mas quando você começa a colocar novos elementos, você vai vendo que a coisa tende a oscilar, né? Nunca vai ser bonitinho, você nunca vai pegar o nível K com aquela linha retinha na população. A população sempre vai estar oscilando, né? A oscilação pode ser maior ou menor, dependendo de vários fatores aí. Lá para o final da aula eu falo um pouco da oscilação para as populações que têm reprodução em picos sazonais, né? Então, a reprodução discreta. Então, nesse caso, por exemplo, a população atinge um nível, ela começa a diminuir com as mortes, aí vai ter um pico com o próximo nível de nascimentos, aí vai diminuindo, outro pico. E essa oscilação, dependendo dos fatores que estiverem influenciando essa oscilação, ela pode chegar até um nível caótico, né? Onde a previsibilidade vai ficando quase nula, porque são tantos fatores que vão sendo colocados ali que a gente realmente não sabe o que pode acontecer. Não consegue prever para muitas gerações para frente, né? Para um número menor de gerações dá para ter uma ideia, mas quando você vai aumentando o número de gerações vai ficando cada vez mais imprevisível. Então, são modelos teóricos, né, que são uma base para a gente entender e para a gente ter uma percepção de como vai funcionar a dinâmica das populações, mas na prática a gente sempre vê que as oscilações mais malucas acontecem em detrimento de fatores que a gente muitas vezes não consegue prever. Esses que a gente não consegue prever aquilo que o senhor chamou de estocástico, né? Efeitos aleatórios aí. Isso. Uhum. E mesmo quando a gente pensar na parte de comunidades, a partir da semana que vem, que a gente vai ver que a população de predadores vai influenciar na população de presas e tal. Isso é um modelo muito simples, porque na natureza mesmo, dificilmente você vai ter um único predador, ou aquele predador vai se alimentar de um único tipo de presa. Então, você vai ter outros elementos entrando e tudo isso vai atuar nesse balanço das populações. Beleza, obrigado, professor. Uhum. E aí, mais alguma questão? Eu achei o conteúdo dessa semana bastante tranquilo, assim, professor. Apesar das fórmulas matemáticas lá, todos os vídeos e o vídeo gravado já meio que deu a base. É uma matemática bem light, né? Assim, existem estudiosos de populações que usam recursos matemáticos bem mais elaborados, mas assim, para esse nível que a gente está na disciplina, acho que não faz sentido a gente entrar em coisa muito aprofundada, né? Então, a gente usa uma matemática bem básica ali para descrever os ciclos, né? Sem maiores detalhes. Então acho que é tranquilo de acompanhar mesmo. Bom, para vocês que fazem base matemática, isso aí, os cálculos todos da vida e tal, isso aí seria fichinha. Pode falar, Leonardo. Eu achei curioso quando você falou das empresas de seguro, Sim. que eu não tinha pensado nisso. Uhum.
Aquelas tabelas de vida, né, elas são muito importantes no estudo de conservação para diversas espécies, né, quando você está lidando com conservação de espécies, você tem que entender quais são as faixas etárias das populações e tal, para aplicar da melhor forma possível esse conhecimento para a manutenção das espécies. E extrapolando para a espécie humana, cara, tudo é business, né? Os seguros, eles usam tabelas desse tipo. E às vezes muito mais elaboradas até, porque vai ver não só a expectativa de vida para o indivíduo, aí tem tabela para indivíduos, para homens, para mulheres, né? Porque a expectativa de vida é ligeiramente diferente para um grupo ou para outro. Mas, além disso, hoje tem seguradoras que usam outros fatores também, tipo a classe social, porque isso também vai dar um diferencial. Então, vários fatores podem estar sendo colocados nos estudos, né, para fazer essas tabelas. E é claro que os caras vão fazer seguro, eles não querem perder dinheiro, né? Então eles vão te segurar com o menor risco possível para eles. Basicamente é isso. Certo. Deixa eu lembrar se tinha mais alguma coisa interessante. Deixa eu abrir aqui. Eu já coloquei para vocês lá os PDFs das aulas, tá? Dessa última aula também. Estou abrindo o PDF aqui para ver se lembrar se tem mais alguma coisa que é importante. Tem a questão da densidade, né? Densidade populacional. A densidade, ela vai ser bastante importante também. Porque quando a população atingir uma densidade muito alta, ela tende até a inflexionar e chegar no nível K, não só porque os recursos estão ficando cada vez mais escassos e tal, mas também por fatores relacionados à densidade. A densidade populacional em algumas espécies, não em todas, mas em algumas espécies, ela pode levar a uma menor taxa de fecundidade. Então, quando o organismo está muito adensado, né, com indivíduos, um adensamento muito grande, pode existir a troca de hormônios, de feromônios, que induzem a uma diminuição da fecundidade. Isso a gente vê, acho que na aula dou até um exemplo com moscas, né, populações de moscas, mas eu sei que isso acontece para vários organismos, plantas e tal. E o que, de certa forma, ajuda a reduzir a taxa de crescimento, né? Que faz sentido. Além disso, a densidade também vai influenciar na transmissão de doenças, né? E outros fatores que também podem levar a essa desaceleração no crescimento populacional, né? Então, a densidade é uma coisa importante de colocar. O que mais aqui? As tabelas de vida a gente falou, né? Professor, com relação à capacidade de suporte, isso também é dado de maneira teórica? Esse número, como que ele é calculado, esse número? A capacidade de suporte ela vai ser sempre uma estimativa, né? Porque depende de uma série de fatores, e fatores que são dinâmicos. Então a gente tem uma ideia, imagina uma população de animais herbívoros numa ilha, tá? Essa ilha ela está limitada, então a quantidade de vegetais que vai crescer ali é limitada. Quanto maior o consumo dos herbívoros, menos planta você vai ter para os próximos consumirem. Então é muito fácil você pensar na limitação, nesse K, numa situação controladinha dessa. Tá? Agora, se você considerar um ambiente natural aberto, né, onde indivíduos podem estar indo de um lado para outro, onde se o animal for herbívoro, por exemplo, ele vai comer não só um tipo de planta, mas vários tipos de planta, e aí
o crescimento, a densidade dessas plantas também vai variar ao longo do tempo, se existe um ou mais predadores, aí você tem tantos fatores colocados ali que vai ser muito mais difícil você delimitar qual vai ser esse coeficiente para aquele grupo, né? Vai ser sempre mais ou menos uma estimativa. Quando a gente pensa naquele exemplo que eu dei da população humana, a população humana, nos últimos 100 anos, a gente entrou numa curva em J ascendente absurda. Por quê? Porque o desenvolvimento das técnicas de agricultura, né, produção de alimentos, e o desenvolvimento da medicina fizeram com que o nosso K subisse absurdamente para a população humana. Então, quando você pega historicamente, a gente tinha uma população mais ou menos estável, com pouca oscilação, e de repente esse desenvolvimento tecnológico permitiu que a gente jogasse o nosso K lá para cima, e isso permitiu que a população triplicasse, quadruplicasse num período de tempo muito curto, como está acontecendo, né, nos últimos 50 anos. Aí. Com relação aos humanos, o senhor tinha falado de alívio nas pressões seletivas, mas, assim, a gente conseguiu, entre meio que novas técnicas de agricultura, de medicina, tal, diminuindo essas pressões seletivas, aumentando a expectativa de vida. Mas essas pressões seletivas, elas parecem que estão aumentando pela própria ação do homem, eu digo, eventos climáticos extremos, poluição, falta de recursos por conta da poluição, é mais ou menos isso mesmo, professor? Sim, sim. A gente na população humana, a gente certamente já atingiu aquele ponto de inflexão, tá? A gente já está numa fase do crescimento agora, onde a gente vai começar a cada vez ser mais limitado porque a gente está chegando no nosso K. A gente conseguiu elevar bastante o nosso K, só que a gente já está chegando num ponto em que a gente não vai conseguir subir mais ele, entendeu? Ou muito pouco. Então, a tendência é que a gente passar por uma inflexão e ter uma desaceleração no crescimento populacional. Tá? É algo natural, que é esperado mesmo. Né? E sem dúvida, a tendência é as nossas próprias ações estão levando a gente também hoje, né, a começar até a diminuir o nosso K, porque se a gente usa tantos recursos naturais que a gente chega próximo de exaurir eles, a gente não dá tempo para eles voltarem a estar disponíveis, aí a coisa vai começar a diminuir, né? Existem estimativas hoje que a gente usa os recursos renováveis do nosso planeta, já está usando mais rápido do que eles são capazes de ser repostos pela própria natureza. Então, nesse ritmo, a tendência é que a gente comece a sofrer sérios problemas em tempo relativamente curto, né? Porque o nosso K vai começar a baixar. Pode falar, Leonardo. Professor, no gráfico que você mostrou da população humana, antes de ter a curva J, tem uma queda bem significativa. Você saberia dizer por que houve essa queda? Mais ou menos entre o ponto zero, o ano zero, quer dizer, e os anos 2000 ele vai descendo. Ah, tá. Houveram algumas... Então, na verdade, isso tudo é meio que uma estimativa, né? Porque a gente não tem tantos dados assim para períodos mais antigos, né? Houveram algumas quedas, as mais recentes ali, as quedas mais conhecidas, mais recentes, estão relacionadas a eventos pandêmicos, né, que dizimaram parte da população. Mas aí que está também, o conhecimento é muito restrito, e esse conhecimento é refletido aqui muito em cima da população europeia, né, população ocidental europeia principalmente. Então, a gente não tem muita noção do que estava acontecendo em outras partes do mundo.
Mas pelo menos para a Europa, houveram períodos em que houve uma baixa grande da população por conta de eventos pandêmicos, né? Então, peste bubônica em algum momento, já no século XIX, XVIII, gripe espanhola, no início do século XX, outra pandemia de gripe espanhola. As grandes guerras, de certa forma, também, né, levaram a baixas. Então, são esses fatores principalmente que estão sendo considerados aí. Agora percebam que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, a gente parou de ter limites para crescimento, né? Porque, quer dizer, aí também outro eurocentrismo, né? A Segunda Guerra Mundial ela dizimou muita gente na Europa, principalmente, né? Em alguns outros lugares também, no Japão, tal, mas principalmente na Europa. Em outras áreas do mundo que estavam um pouco mais distantes da guerra, né? Não estavam tão envolvidas, isso não fez tanta diferença nos crescimentos populacionais, na África, em outras partes da Ásia. Mas assim, se você pensar depois da Segunda Guerra Mundial, aí a coisa explodiu de vez, porque aí houve um investimento muito grande nas tecnologias para a produção de alimento, no desenvolvimento da medicina, né? E aí a gente passou a ter um crescimento muito, muito grande, né, populacional. A população humana, assim, é legal a gente usar exemplos da população humana porque é uma população que a gente conhece muito bem, que sem dúvida é o mais estudado em termos de dinâmica populacional, né? Mas, por outro lado, tem alguns vieses muito grandes justamente porque a gente manipula o nosso meio, né? Desde sempre a gente manipula o nosso meio e ultimamente muito, muito mesmo. Então, por exemplo, se você pensar nas tabelas de vida, né, para grande maioria dos organismos vivos do nosso planeta, das populações de organismos vivos, o tempo de vida, médio de vida dos indivíduos, ele é muito próximo do período reprodutivo dos indivíduos. Então você pega uma sequoia, aquela árvore gigantesca com 500 anos de vida, ela está se reproduzindo ainda. Entendeu? Você pega um elefante que chega até cerca de 60 anos, 70 anos, até muito próximo da morte, ele ainda está reproduzindo, ainda está na fase reprodutiva da vida. Tá? Na população humana, não. A nossa fase reprodutiva mesmo, ela vai até os 40 e poucos anos. Isso batia com a nossa expectativa de vida lá atrás, né? Muito tempo atrás. O desenvolvimento das técnicas agrícolas, o desenvolvimento da medicina, principalmente, permitiu a gente aumentar muito a longevidade. Então, quando você pega a tabela de vida da população, em algumas áreas do mundo você tem uma população, você tem mais gente já na fase pós-período reprodutivo do que na fase pré ou no período reprodutivo, né? São as populações idosas, que a gente vê em alguns países europeus, por exemplo, que hoje se preocupam com esse problema, né? Com a população está diminuindo, na verdade, porque você tem uma parcela muito grande de gente que já está na fase pós-reprodutiva, né? Na fase idosa. Sendo que para nós humanos tem né, a fase pós-reprodutiva, ela não necessariamente é uma fase, jogando para o lado econômico, né, você tem um bom período em que a pessoa está na fase pós-reprodutiva, mas ainda está trabalhando, né, então ainda está ajudando a economia nesses países. Estou divagando aqui um pouco para essa parte geopolítica, mas só para a gente entender. Mas ainda assim, biologicamente, a parte reprodutiva passou, né? E hoje a gente tem condições, muitas vezes, de viver mais tempo na fase pós-reprodutiva, ou um período igual do que a gente viveu na fase reprodutiva da vida, né?
o que é totalmente diferente do que a gente vê nas outras populações, no ambiente natural. Tá? Deu para entender? Não sei se eu divaguei demais aqui. Não, deu para entender sim, professor. Legal. Foi legal, professor. Professor, com relação às populações humanas, esse boom que teve pós-Segunda Guerra, aí vai um pouco também nessa parte geopolítica aí. Hoje, a maior parte do crescimento populacional se dá nos países de terceiro mundo, que, entre aspas, não teria grandes acessos às técnicas agrícolas e às técnicas de medicina. O que explica, então, esse crescimento populacional gigantesco nesses países? Olha, na verdade eles têm acesso sim, tá? A uma condição mínima tem, senão não estaria crescendo tanto. Né? Se você pensar nos países que mais cresceram nos últimos anos, populacionalmente, como a China, a Índia, na verdade são países que, se você pegar historicamente para aqueles países, também viveram períodos em que desenvolveram muito a sua agronomia, desenvolveram muito as questões de saúde. Hoje, se a gente pensar em taxas de mortalidade infantil, por exemplo, elas já são muito mais baixas do que eram antigamente, principalmente nesses países. Tanto assim que, se você pensar na África, em vários países africanos, a taxa de mortalidade infantil ainda é muito alta. E aí você vai ver as taxas de crescimento populacional desses países, ela não é tão alta. Ela não acompanha, por exemplo, uma Índia, um Paquistão da vida, entendeu? Agora, a gente está chegando realmente no limite. Tá? Isso não há dúvida de que a gente está chegando no limite. Vai chegar numa hora em que vai começar a faltar de verdade, faltar mesmo, porque a gente já tem gente demais para consumir e a gente não vai conseguir continuar elevando o nosso nível de produção agrícola, por exemplo, por muito mais tempo, né? No ritmo que vinha sendo até então. E a hora que isso acontecer, a gente vai ter uma competição muito maior e, em alguns casos, a gente vai passar um pouco do nosso limite cá e vai ter que ter uma queda da população para poder voltar para dentro do limite. Vai ter aquelas oscilações que a gente vê acontecer em todas as populações. E, geralmente, as populações no nosso modelo de competição, que aí a gente extrapola do natural para o modelo econômico, né? Justamente quem mais vai sofrer são as pessoas mais vulneráveis, são justamente aquelas que têm menos acesso aos recursos, aí por questões econômicas, não por questões de estar vivendo num ambiente natural e buscando esses recursos naturalmente. Né? Tá? Mas a tendência geral, global no nosso planeta, na verdade, é a gente ter uma redução nas taxas de natalidade. Mesmo considerando países onde a taxa ainda é muito alta hoje, a gente já está tendo uma redução de alguma forma. Isso é um movimento natural. Respondido? Beleza, professor. Obrigado. Não, eu tô lembrando do ensino médio aí, a teoria de Malthus, né? No final, acho que vão culpar os pobres pela desgraça que eles vivem. Pois é. Pois é. É uma situação bem complicada, né? Eu não vou entrar muito aqui na questão social, senão a gente vai. Com a turma da manhã, teve uma hora que eu entrei na questão social, a gente divagou um monte. A turma mais cedo às 8, né? Então vamos com calma, senão a gente vai longe aqui. Mas é isso. Ficou mais alguma dúvida, pessoal, em relação a esse conteúdo? Deixa eu voltar lá nos slides. Acho que não, professor.
Tá. No último slide, eu falo um pouco nos últimos slides, né? Eu falo das oscilações naturais que a gente vê, né, nas populações. Populações que têm oscilações relativamente baixas, que é talvez o mais comum, não sei se é o mais comum, mas enfim. Essas populações tendem a ser mais estáveis. E aí, quando você tem populações de espécies que têm eventos reprodutivos sazonais, né, então você tem picos ao longo de determinados períodos, ao longo do ano ou de determinados períodos, você pode ter oscilações, às vezes, muito maiores que cheguem a um nível caótico, né, dentro daquilo que a gente chama de teoria do caos, né, onde o fator de previsibilidade vai ser cada vez menor. E quanto mais passar gerações, às vezes você pode chegar em situações onde uma pequena alteraçãozinha lá no início pode gerar um padrão completamente diferente depois de algumas gerações, né? Então, é legal rever isso lá no vídeo da aula, né? Que eu acho que eu expliquei direitinho lá como isso acontece, mas é sempre bom ter isso em mente. Então, entre o modelo e a prática, a gente pode ter um conjunto muito grande de variações, dependendo dos mais variados fatores que podem estar atuando ali, né, sobre a população. Ok? Beleza. Tá. Em relação ao conteúdo das outras semanas, ficou alguma dúvida ainda para trás? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, foi bem tranquilo. Na última semana eu não tinha conseguido assistir os vídeos, né? Eu assisti bem tranquilo também o conteúdo. Eu ia falar exatamente isso. Então tá bom. Semana de prova. Se tá tranquilo, então tá bom, gente. Então é isso aí. Bom, então acho que por hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida me procurem aí, né, ao longo da semana. Vou ver se até amanhã ou depois eu já coloco o material da próxima semana, né, já entrando na parte de comunidades. E aí a gente se vê na próxima quarta. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Então falou, gente. Até quarta, professor. Boa semana para vocês aí. Até mais.